Moçada, hoje temos um aniversário para soltar os bichos. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E hoje o Clube dos 35 tem um aniversário muito especial. Só que antes de falar dele, né, eu peço para você que ainda não se inscreveu, que o faça, que vá lá, deixe o seu like pra gente ir crescendo devagarinho com o nosso canal aqui, beleza? Moçada, o aniversário hoje de 35 anos, é um Clube dos 35, que é desta coisa selvagem e canina que eu tenho aqui, olha só, ó. Deu pra ver aí? Lock Up the Wolves, do grande Dio, da grande banda Dio, que lançou esse disco aqui em 1990. E apesar desse título, né, Prenda os Lobos, ele fica mais do jeito que eu falei no começo lá, viu? É um disco para você ouvir e soltar os bichos, porque ele é muito, muito, muito bom. É um excelente disco de heavy metal, maravilhoso, incrível, fantástico. Olha, moçada, que descasso para abrir a década de 90, que, ao contrário daqueles que abriram a década de 80, né, que mostravam o quão profícua e maravilhosa seria a década de 80, esse aqui abriu a década de 90 da mesma forma, só que a década de 90 depois decepcionou um pouco, né? Já não foi igual a de 80 em termos de heavy metal, mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Esse disco aqui, especificamente, é muito bom. O Dio, ele reformulou totalmente a banda dele aqui, tá? Aquela formação que a gente conheceu nos anos 80, estava aqui completamente mudada. Depois da excursão do disco Dream Evil, foi todo mundo embora, ficou só ele reformulou toda a banda. Nós vamos falar aqui dos membros, né? Vamos falar aqui dos caras que tocaram nesse disco. E com a banda nova, a banda continuou soando praticamente da mesma forma, né? O estilo não mudou. E aqui traz, assim, uma coisa que mudou um pouco, né? Se formos comparar com os demais, tem algumas músicas aqui que são bastante Black Sabbath, tá? Tanto é que depois disso aqui ele acabou voltando pro Black Sabbath, então acho que ele já tava meio com saudade, viu? Porque algumas músicas aqui, como eu vou falar pra vocês, a hora que nós formos falar de faixa por faixa, algumas músicas aqui, Tony Iommi e Geezer Butler assinariam, viu? Vocês vão ver aí. Mas tem, assim, coisas mais variadas também, tem algumas coisas mais hard rock, tem algumas coisas até um pouco mais comerciais, assim, estilo Hungry for Heaven e Mystery, né? É um disco muito bom, um disco variado, um disco pesadíssimo, uma paulada, uma dentada mesmo, né? Se for falar dos lobinhos. Cada lobinho feio aqui, mas esses lobinhos aqui, tá? Mas, moçada, um grande play, um play maravilhoso. A banda aqui estava na ponta dos cascos. O Dio formou, como de costume, né, uma banda maravilhosa para acompanhá-lo. E nós vamos falar aqui um pouco da formação e dos músicos. Então, ó, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que aqui, nesse play aqui, ele tem um encarte. Quer ver, ó? Vou pegar ele aqui. Calma aí e tal. Ó. O encarte que tem uma foto da banda aqui. Já vou falar para vocês os nomes dos caras. E aqui atrás onde tem as letras, tem os caras aqui, ó, tem as fotos deles aqui. E tem uma historinha do lado aqui a respeito de cada um deles. E eu vou me permitir ler essa historinha para vocês. Tá legal? Então, ó, a banda formada por Ronnie James Dio nos vocais, Rowan Robertson nas guitarras, Jens Johansson, o sueco, nos teclados, Simon Wright na bateria e Teddy Cook no baixo. Eles estão aqui, ó. Olha aqui. Rowan Robertson, Ronnie James Dio, Jens Johansson, Simon Wright e Teddy Cook. Vamos à historinha que fala deles aqui, então. Uma banda aqui que o Dio montou para esse play, ó. Primeiro aqui, Ronnie James Dio, vocals. Então diz aqui que ele gravou 5 álbuns com o Rainbow, inclusive o Rich Blackmore's Rainbow, Rainbow Rising, Long Live Rock and Roll, e 3 álbuns com o Black Sabbath, o Heaven and Hell, Mob Rules e o Live Evil. Quando Dio, né, formou sua própria banda em 82 e gravou Holy Diver, Last in Line, Sacred Heart e Dream Evil. E esse aqui,
né? Lock Up the Wolves, depois ele foi pro Black Sabbath, depois ele saiu do Black Sabbath, gravou mais alguns discos solo, voltou de novo pro Black Sabbath, que aí foi o Heaven and Hell, e bom, vocês sabem a história toda aí, né? Rowan Robertson foi o guitarrista que entrou aqui, o terceiro guitarrista, então, do Dio. O primeiro, o Vivian Campbell, né? Depois teve o Craig Gold, né? O Craig Gold deu uma fugidinha aqui do nome dele, o Craig Gold que gravou o Dream Evil, e aqui o Rowan Roberts. Olha o que fala dele aqui, ó. Ele tinha 18 anos e nasceu em Cambridge, Inglaterra. Que inveja, um inglês aqui, que belíssimo lugar que ele nasceu. Belíssima Inglaterra. Então, ó, ele, incrivelmente, ele começou a tocar com a idade de 5 anos, moçada. E foi... Aqui não sei se não forçaram um pouco a barra. Diz que ele foi selecionado num grupo de 5.000 guitarristas, né? Ao redor de todo mundo. Pô, eu não sei, não. Bom, tá escrito, né? Aquela história. Papel aceita tudo. Mas, de qualquer forma, a performance dele aqui foi fantástica. Jens Johansson, o tecladista, ó. Cresceu na Suécia, esse também, que sorte aí. A Suécia também, olha, você vê esses lugares aqui, moçada. Ah, moçada, a Europa. A Europa tem só uma coisa de ruim, viu? Voltar de lá pra cá. Mas o resto, que lugar. Bom, deixa pra lá. Nasceu na Suécia e tal, e teve formação clássica, né? Ele foi a primeira e única escolha do Dio para aparecer aqui nesse disco. E Jens Johansson, ele já era um cara bem conhecido, que ele havia tocado com a banda do Yngwie Malmsteen, tá? Nos anos 80. O batera, Simon Wright. Um outro inglês. Outro aí, nossa, eu morro de inveja. Por 7 anos tocou no AC/DC, né? E ele, num primeiro momento, há muito tempo que ele era amigo do Dio já, né? E no primeiro momento ele foi convidado só para gravar o álbum, mas depois, durante a gravação, eles resolveram que ele ficaria na banda em definitivo. E por fim, o Terry Cook. O Terry Cook não é europeu, mas também, ó, ele é um nova-iorquino, outro lugar também de cair o queixo, viu, moçada? Esses caras aqui ganharam loteria na hora de nascer, viu? Beleza. Bom, Terry Cook, o baixista, outro baixista jovem, ele não era conhecido, ele tocava ali localmente, ali pela região de Nova York, né? E ele foi escolhido pelo Dio por causa da sua versatilidade e dedicação à música. Então, moçada, vocês viram aqui que desses caras que o Dio chamou para formar a banda com ele, 2 deles, o Jens Johansson e o Simon Wright, né, o tecladista e o baterista, respectivamente, eram músicos experientes, já bastante conhecidos, né? Com passagens por bandas grandes e importantes. Os outros eram 2 novatões, mas que fizeram aí um trabalho sensacional neste play aqui, não deixaram a peteca cair, como nós vamos falar a respeito agora nas faixas. Vamos ver, o disco tem, então, originalmente 10 faixas, né? Como eu sempre falo, a gente comenta o que saiu na versão original, porque versões depois sempre tem faixas bônus, mas aí é difícil a gente saber, né? Cada versão sai de um jeito. Vamos falar então do que saiu aqui originalmente. O disco abre com Wild One. Wild One é uma paulada daquelas, bem no estilo das pauladas da banda do Dio, sabe? Lembra um pouco aí Stand Up and Shout, We Rock, aquela música bem acelerada, né? O King of Rock and Roll, por aí. Bem paulada mesmo, abrindo o disco, quebrando tudo. E segue com Hey Angel. Hey Angel cai um pouco pro hard rock, é aquele andamento lentão, pesadão, maravilhosa, ela é meio sabática, sabe? Essa aqui lembra bem o Black Sabbath, também por ser meio devagarzona, mas mas quebra um pouco aí com uns andamentos meio hard rock. Depois, Between Two Hearts. Between Two Hearts, essa é Black Sabbath puro, lentona, pesadona, aquele peso avassalador, bem diferente, bem devagarzona mesmo, tá? Ela tem assim um início lento, com o vocal agudo, lembra Falling Off the Edge of the World, do Black Sabbath, do disco Mob Rules. Essa aqui, Geezer Butler e Tony Iommi assinariam junto com o Dio. Uma grande faixa, uma coisa assim. Cara, que disco fantástico, que coisa esplêndida isso aqui, moçada. Olha, aliás, vou avisar uma coisa, tá? Se vocês acharem que tá tendo muita tietagem nos comentários aqui, se você achou que tá tendo muita tietagem, você acertou, tá? Porque, olha, quer saber? Adoro esse disco, adoro essa banda, adoro esse vocalista. Dio, pra mim, era a maior voz do heavy metal. Falem o que quiser, não tô desmerecendo ninguém. O heavy metal teve vocalistas
e tem vocalistas incríveis, maravilhosos, mas esse aqui era, na minha opinião, The Voice of Heavy Metal, tá? Esse cara era o mestre supremo. Moçada, que vocal. E a banda dele não ficava atrás. Então, ó, adoro o vocalista, adoro a banda, adoro o disco, então a tietagem vai rolar, beleza? Continuando. Moçada, Night Music. Essa Night Music já é um pouco mais pop, né? Um pouquinho mais comercial, lembra um pouco aí algumas concessões que o Dio já havia feito a esse estilo lá na Hungry for Heaven, na Mystery, na Shoot Shoot, só que essa aqui é um pouco mais agressiva do que todas essas outras aí, tá? A faixa título, Lock Up the Wolves. Tem os tic-tacs no começo, aquela faixa bem sabática, sabe? Tem um clima assim meio nevoento dos teclados, sabe? Aquele negócio meio envolto em névoas, aquele peso avassalador, uma performance de todo mundo assim de arrebentar. Moçada, que faixa maravilhosa. Outra que Geezer Butler e Tony Iommi também assinariam. Seguindo, Evil on Queen Street. Mais uma sabática também, pesadona, lentona, uma grande letra, uma faixa maravilhosa, a faixa dos 3 Zs, sabe? Emocionante, emocionada e emotiva, como eu falei, do disco lá do Bruce Dickinson. Coisa fantástica, coisa maravilhosa, coisa de quem sabe, coisa de quem é mestre supremo. Mais pra frente, Walk on Water. Essa aí é outra bem acelerada, de arrebentar com tudo, uma arrasa quarteirão, um heavy metal pauleiríssimo e maravilhoso. Born on the Sun. Essa também é Black Sabbath, só que com uma diferença. Aquelas outras lá, eu falei que Tony Iommi e Geezer Butler assinariam. Essa aqui eu acho que não, tá? Porque ela tem um lado Black Sabbath, mas ela tem um lado bem da banda Dio, tá? E aqui é uma fusão de tudo, parece uma fusão de tudo que o Dio já passou aí por Elf, por Rainbow, por Black Sabbath e pela banda dele mesmo, tá? Parece uma fusão de tudo isso aí nessa música aqui, que é outra grande faixa, maravilhosa e até inusitada por causa de você lembrar de todas essas coisas aí. Twisted é uma outra meio hard rock também e fecha com My Eyes. Essa My Eyes tem violão, é meio pomposa, acelera um pouco, linda, 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 tem os 3 Es também, emocionante, emocionada e emotiva. E quando eu a ouço, eu lembro um pouquinho de Watch the Children Pray, do grande Metal Church, tá? Não sei, me veio um pouco essa música na cabeça aí. Moçada, que descasso, que descasso, que descasso. Não dá pra ficar indiferente, não dá pra passar despercebido. Isso é heavy metal mais puro e explícita, da mais pura e explícita qualidade. Moçada, é uma coisa de deixar doente. Pesadíssimo, maravilhoso, grande, grande, grande. Olha, quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece vai lá, tem que conhecer, porque isso aqui é heavy metal. Olha, cara, curta, tá? Não tem o que falar, tem que pôr, curtir e se derreter, tá? Moçada, que grande play. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!